today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should. Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, para a gente finalizar essa parte do estudo de movimentos que acontecem ao longo de uma trajetória, de uma direção horizontal, eu quero falar com vocês a respeito de velocidade relativa. Por que eu estou falando de velocidade horizontal? Porque de movimentos que acontecem na horizontal. É porque em próximas videoaulas eu vou falar para vocês a respeito de movimentos que acontecem na vertical, né? Que é, por exemplo, movimento de queda livre, lançamento vertical, né? Tanto para cima quanto para baixo. Tá? Então, ou seja, para nós finalizarmos essa parte de movimento horizontal, eu quero falar com vocês a respeito de velocidade relativa. Então, para a gente falar sobre velocidade relativa, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é isso aqui. Tá? Vamos levar em consideração que eu tenho duas partículas. Tá? Eu tenho aqui uma partícula A e aqui eu tenho uma partícula B. Essas partículas elas têm velocidades VA e VB. Tá? Então, para nós determinarmos a velocidade relativa entre essas duas partículas, eu vou partir da seguinte ideia. Tá? Primeiro, que essas partículas estão se movimentando em sentidos opostos, e depois a gente vai partir da ideia que essas partículas estão se movimentando no mesmo sentido. Beleza? Para nós determinarmos a velocidade relativa entre essas duas partículas, é só a gente pensar da seguinte maneira. Presta atenção, vamos supor que eu tenho duas partículas que estão se movimentando na mesma direção em sentidos opostos, ou seja, uma partícula na direção da outra. Se nós formos levar em consideração o tempo que elas vão gastar para sair de uma posição e se encontrar, o tempo, o instante de encontro vai ser menor quando essas partículas estiverem se movimentando na mesma direção em sentidos opostos do que quando essas partículas estiverem se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido. Ou seja, o tempo gasto para que essas partículas se encontrem nessa primeira situação é menor do que o tempo gasto para que elas se encontrem numa segunda situação, que é quando está no mesmo sentido. Beleza? Isso ocorre por quê? Porque essas partículas elas vão possuir velocidades relativas diferentes. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que quando eu tenho duas partículas, A e B, que se movimentam numa mesma trajetória, na mesma direção em sentidos opostos, a velocidade relativa da partícula A em relação à partícula B vai ser dado pela soma das duas velocidades, certo? Ou seja, quando eu tiver duas partículas que se movimentam na mesma direção e em sentidos opostos, a velocidade relativa vai ser dado pela soma da velocidade de A mais a velocidade de B. Beleza? Quando essas partículas estiverem se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido, a velocidade relativa dessas partículas vai ser dado pela diferença entre as duas velocidades. Aí vai ser a velocidade de A menos a velocidade de B, ou seja, a maior velocidade menos a menor velocidade. Beleza? Nessa situação, segunda situação, independente se elas vão se encontrar ou não, eu posso ter uma situação onde B tem uma velocidade maior do que A, certo? Aí a velocidade relativa vai ser VB menos VA. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, quando eu tiver duas partículas separadas, isoladas uma da outra, tá? Para um observador que está do lado de fora, vendo essas duas partículas se movimentarem, uma em direção à outra, a velocidade relativa dessas partículas é a soma delas. Beleza? Se eu tiver um observador que está vendo duas partículas se movimentarem do lado de fora do movimento, onde eu tenho que VA é maior ou menor que VB, certo? A velocidade relativa entre elas, quando elas estiverem no mesmo sentido, vai ser a velocidade de A menos a velocidade de B, ou seja, vai ser a velocidade da maior menos a velocidade da menor. Beleza? Agora uma observação. A gente pode simplificar isso, essa velocidade relativa. Aqui eu estou considerando que essas duas partículas estão se movimentando. Eu posso estabelecer um movimento relativo entre essas partículas. Beleza? Quando eu estabeleço um movimento relativo entre essas duas partículas, o que eu tenho que fazer? Eu considero que uma dessas partículas esteja parada. Tá? Nessa figura aqui eu coloquei, por exemplo, B parado. E considerei que A vai estar em movimento. Então, quando eu considero que uma partícula está parada e que a outra se movimenta, essa que está se movimentando, ela tem uma que nós chamamos de velocidade relativa em relação a B. Certo? Então, quando eu estabeleço uma ideia de movimento relativo entre essas duas partículas, entre a partícula A e a partícula B,
o que eu tenho que fazer para eu poder determinar a velocidade relativa entre essas duas partículas, ou a velocidade A ou a velocidade B independente? O que eu considero? Eu considero que o corpo B esteja parado, e eu considero que o corpo A está se movimentando com uma velocidade relativa, que pode ser a soma das duas velocidades ou a diferença dessas duas velocidades. Beleza? Tá? Vamos ver um exemplozinho aqui só para a gente entender isso. Olha aqui, ó. Vamos levar em consideração aqui que eu tenho dois objetos, dois carros, que estão se movimentando numa determinada trajetória, tá? Então aqui eu tenho uma trajetória que eu estou orientando da esquerda para a direita como sendo positiva, beleza? E aqui é a mesma situação. Então na primeira situação eu estou considerando que o carro branco está se movimentando a favor da trajetória e que o carro vermelho está se movimentando contra a trajetória. Então qual que é a velocidade relativa entre esses dois carros? A velocidade relativa, se eu quero determinar a velocidade relativa entre eles, eu vou fazer velocidade relativa é igual à velocidade do carro branco mais a velocidade do carro vermelho. Por quê que é a soma das duas velocidades? Porque os dois estão se movimentando na mesma direção e em sentidos opostos. Ou seja, o tempo que eles vão gastar para se encontrar é menor do que se fosse na mesma direção e no mesmo sentido. Então aqui, para eu poder determinar essa velocidade relativa, eu vou fazer velocidade relativa é igual à velocidade do branco, que é de 30 metros por segundo, mais a velocidade do vermelho, que é de 20 metros por segundo. Então a velocidade relativa aqui vai ser de quanto? 50 metros por segundo. Beleza? Ah, não, Deus. Não, tá. Então, e se eu não soubesse a velocidade do vermelho, mas soubesse a velocidade relativa? Você continuaria tendo a mesma situação. Certo? Tá? Então, quando você tiver dois objetos, dois móveis que se movimentam na mesma direção em sentidos opostos, a velocidade relativa entre esses dois móveis é a soma das duas velocidades. Beleza? E se eu tiver, por exemplo, dois móveis que se movimentam na mesma direção e no mesmo sentido? Aí eu vou ter essa situação aqui. Aí, nesse caso, a minha velocidade relativa ela vai ser dada pela diferença das duas velocidades. Então, ela vai ser a velocidade do carro branco menos a velocidade do carro vermelho. Então, a velocidade relativa ela vai ser igual a quanto? Velocidade do carro branco, 30, menos a velocidade do carro vermelho, que é 20. Então, a velocidade relativa ela vai ser igual a 10 metros por segundo. Beleza? Então, é isso que eu quero que vocês entendam com respeito à velocidade relativa, tudo que envolve a velocidade relativa. Posso ter uma situação diferente. Posso ter uma situação agora onde, por exemplo, eu tenho um objeto que se movimenta dentro de outro objeto. Certo? Eu tenho um móvel que está se movimentando junto com um determinado móvel. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo da escada rolante. Certo? Eu posso ter uma situação dessa escada rolante. Então, por exemplo, vamos considerar que essa escada rolante esteja subindo. Beleza? Então, eu tenho aqui a velocidade da escada. E eu tenho uma pessoa que vai subir também essa escada rolante. Certo? Então, essa criatura aqui, ó, ela vai subir a escada rolante. Ela tem duas opções. Ela pode simplesmente subir da escada rolante e esperar a escada rolante levar ela até lá em cima, certo? Ou ela pode andar mais rápido, ou pode tentar chegar lá em cima mais rápido. Como que ela pode fazer para chegar lá em cima mais rápido? Ela pode subir a escada rolante junto com a escada rolante, ou seja, ela pode caminhar sobre a escada rolante. Beleza? Se essa pessoa esperar a escada rolante levar ela até lá em cima, ela vai gastar um certo intervalo de tempo T. Se ela subir a escada rolante junto com o próprio movimento dessa pessoa, o tempo que ela vai gastar para subir vai ser menor, certo? Então, levando em consideração que você tem aqui a velocidade da escada rolante e aqui você tem a velocidade da pessoa, quando você tem uma situação desse tipo, onde a pessoa faz parte do movimento, ou seja, o observador está dentro do que está se movimentando, beleza? Então, se você tiver um movimento que acontece dois movimentos que acontecem na mesma direção, no mesmo sentido, a velocidade relativa vai ser a soma das duas velocidades. Então, nesse caso aqui, a minha velocidade relativa, ela vai ser a velocidade da escada mais a velocidade da pessoa. É uma situação diferente do exemplo que eu dei anteriormente. Tá? Aqui a pessoa faz parte do sistema. Ela está andando junto com o sistema, junto com a escada. Beleza?
Posso ter uma situação distinta. Posso ter aqui a mesma situação, onde a escada, por exemplo, está subindo. Beleza? Então eu tenho a velocidade da escada para cima. E eu tenho aqui uma pessoa que vai descer essa escada. Certo? Essa pessoa, se ela entrar num degrau, ela vai conseguir descer a escada? Não. Para ela conseguir descer a escada, é necessário que a velocidade dessa pessoa seja maior que a velocidade da escada. Então, nesse caso, a velocidade relativa, certo? Entre a pessoa e a escada, vai ser a diferença entre as duas velocidades. Aí, nesse caso, vai ser a velocidade da pessoa menos a velocidade da escada. Tá claro isso? Beleza? Então, é uma situação distinta da que nós tivemos em cima. Então, quando eu tenho dois objetos que estão se movimentando em sentidos contrários ou em sentidos opostos, mas eu tenho dois sistemas distintos, eu vou dar um tratamento matemático diferente daquele que eu dou para quando eu faço parte do que está se movimentando. A mesma coisa vale para um rio. Vamos supor que aqui você tem um rio, a determinada correnteza do rio, certo? Então aqui a velocidade do rio, o rio está descendo. Então você tem a velocidade do rio aqui, descendo, que eu vou chamar de VR. Beleza? Velocidade do rio. E aqui você tem uma situação que o barco também vai descer. Então, velocidade do barco. Então, ou seja, você tem uma situação onde o barco faz parte do sistema rio. Então, nessa situação, a velocidade relativa dos dois vai ser igual a quanto? É a mesma situação da escada rolante. A velocidade relativa vai ser a velocidade do barco mais a velocidade do rio. Certo? Beleza? E se esse barco estiver tentando subir o rio? Ele só vai conseguir subir o rio se a velocidade dele for maior que a velocidade do rio. Aí, nesse caso, a velocidade relativa vai ser igual a quem? Vai ser igual à velocidade do barco menos a velocidade do rio. Certo? Então, a gente tem que levar isso tudo em consideração para nós calcularmos a velocidade relativa. Tá? Então, ou seja, a velocidade relativa é algo simples. A gente só precisa ter atenção no exercício, no problema, para ver o que realmente ele quer. Tá? Então, essa foi a nossa última videoaula relacionada a movimentos que acontecem na horizontal. Tá? Estudem, abraço, fica com Deus e tchau. About you now.